propósito do projeto que Deus tem para a sua vida. É por isso que geralmente quando nós olhamos para os espetaculares personagens da Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus sempre fez com que eles abrissem mão de alguma coisa. Todos aqueles que Deus decidiu honrar ou levantar, até mesmo aquelas histórias que terminaram com um sucesso discrepante, Deus exigiu sempre alguma coisa. Sempre alguém perdeu alguma coisa. Sempre teve algo que foi tirado, que foi arrancado. E Deus, ele é especialista em fazer isso, porque Deus, ele nunca vai tirar algo de você que você goste muito sem te trazer algo que você ame de todo o seu coração. Deus sempre, ele vai trazer algo maior do que você espera, do que você imagina. É por isso que quando Deus encontrou Abraão, a primeira coisa que Deus fez com Abraão foi pedir que ele renunciasse à sua terra e à sua parentela. Deus falou com ele e disse: sai da tua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque Deus manda que ele saia da sua parentela, só que Deus não lhe dá uma direção. Deus não lhe dá um endereço final. A única coisa que Deus disse para ele foi a seguinte: eu vou te mostrar para onde você vai. Quando ele sai, ele ainda não sabe para onde ele está indo, mas mesmo assim ele obedece, porque quem está lhe orientando é o Deus Todo-Poderoso. E o primeiro lugar que Deus fez Abraão descer foi no deserto. Quando Abraão desceu no deserto, ele viveu os maiores milagres e manifestações espirituais e experiências espirituais que ele teve na sua vida pessoal, na presença do Deus Todo-Poderoso. Quando ele desceu para o deserto, a Bíblia diz que ele montou apenas uma tenda, e ele viveu dentro desta tenda junto com a sua esposa. É necessário ressaltar que ainda neste tempo Abraão não tinha sequer um filho, e então ele morou dentro desta tenda no deserto junto com a sua esposa. Mas mesmo estando no deserto, Deus não deixava faltar nada para ele. No deserto havia prosperidade em água, no deserto havia prosperidade em alimento, no deserto havia abundância de recursos. Mesmo sendo um local escasso, ele não tem falta de nada, porque ir para o deserto é uma coisa, agora ir para o deserto na direção de Deus é outra coisa totalmente diferente. Porque quem comanda a vida de um cristão não é o ambiente onde ele vive, mas sim o Deus que lhe deu a direção. Só que um certo dia Deus decidiu romper o deserto para ter um particular com Abraão. E a Bíblia diz que ele se manifesta de uma forma teofânica. Quando eu uso o termo teofania, isso aqui tem que ser explicado para toda a igreja, porque nem todos sabem o que é uma manifestação teofânica dentro da Bíblia Sagrada. Uma manifestação teofânica é uma pré-manifestação do Filho de Deus. É Jesus aparecendo no Velho Testamento. É Jesus aparecendo, porque Jesus é o próprio Deus, no Velho Testamento. Porque Deus, ele tem várias formas de se manifestar no Velho Testamento. Ele se manifesta através de sonhos, revelações, profecias, sacerdotes, profetas, animais, pássaros, vento. Só que existem momentos no Velho Testamento que o próprio Deus decide descer na terra. E aí na onde que Deus, ele arruma uma forma, e dentro deste contexto é chamado de teofania. Então o próprio Deus decide fazer uma visita para Abraão no deserto. Deus, ele rompeu o calor do deserto. Deus, ele rompeu a areia quente do deserto e foi atrás de Abraão para poder fazer uma promessa sobre a vida dele. Porque quando Deus quer liberar uma promessa sobre a vida de alguém,
não existe cenário capaz de deter um Deus decidido em abençoar o seu povo. Quando Deus decide fazer uma promessa na vida de alguém, não importa se é no deserto, Ele rompe o deserto. Não importa se é na caverna, Ele rompe a caverna. Não importa se é no vale, Ele rompe o vale. Não importa se é em um clima hostil, Ele rompe o clima hostil e Ele libera a sua promessa. Porque para Deus não existe impedimento capaz de impedir a sua vontade na vida de alguém. É por isso que não existe circunstância capaz de impedir a tua vitória quando Deus quiser te abençoar. Quando Deus quer falar com alguém, quando Deus quer fazer uma promessa na vida de alguém, você pode morar no bairro mais afastado da cidade, Deus vai atrás de você para liberar essa promessa. Você pode morar na última casa do teu bairro, Deus vai atrás de você para liberar essa promessa. Você pode morar no lugar mais hostil, Deus vai atrás de você para liberar essa promessa. E eu vou liberar isso aqui só para quem é adorador, porque meu amigo sonoplasta já pegou aqui. Deus está atrás de você para liberar uma promessa extraordinária na sua vida. Não adianta o diabo tentar te esconder. Não adianta o inimigo tentar esconder você. Deus, Ele decidiu e Ele vai fazer uma promessa, e a promessa vai se cumprir para a honra e glória do seu nome. Quem acredita nisso, dá pelo menos 2 glórias a Deus bem alto para Jesus. Hoje é a noite em que Deus te procura. Hoje é a noite em que Deus te acha. Hoje é a noite em que Deus te encontra. E é a noite em que Deus cumpre promessas extraordinárias. Quando Deus se apresenta a Abraão dentro do deserto, nós vamos encontrar o seguinte cenário: Deus fazendo uma visita ao homem, e nós vamos encontrar o homem do lado de fora da tenda, e nós vamos encontrar Sara, ou Sarai ainda, do lado de dentro da tenda. Isso aqui vale a pena ser analisado, porque o comportamento de Abraão e o comportamento de Sarai revela a atitude de uma pessoa que está preparada para receber uma grande promessa. Tem pessoas que têm tudo para viver uma promessa extraordinária, mas não recebem porque ainda não aprenderam a se posicionar na presença do Deus Todo-Poderoso. Só que dentro deste cenário, nós analisamos o perfil de Abraão. Abraão, em sua personalidade, quando ele recebeu a visita do Deus Todo-Poderoso, a primeira coisa que ele fez foi sair para o lado de fora da tenda. Ele logo se prontificou a servir. Ele preparou alimento, ele preparou água para lavar os pés. A Bíblia diz que ele preparou o ambiente para que Deus se sentisse à vontade. Porque veja só um entendimento preciso. Nós temos um Deus disposto a fazer uma promessa, e Ele tem condições reais de cumprir esta promessa, e nós vamos recebê-lo de qualquer forma, nós vamos recebê-lo de qualquer maneira, nós vamos recebê-lo de qualquer jeito? É claro que não. Nós temos que receber o Deus Todo-Poderoso com aquilo que há de melhor em cada um de nós. É por isso que Abraão, ele se apresentou, mas ele não se apresenta de mãos vazias. Ele não se apresenta com o coração amargurado. Ele não se apresenta com a mente dividida. Ele se apresenta de uma forma pura e de uma forma íntegra a Deus, para servi-lo de todo o seu coração. Afinal de contas, Deus está ali para fazer promessas e para cumprir promessas. Só que Sarai, em sua oportunidade, ela tem um comportamento totalmente diferente do comportamento de Abraão. Quando ela percebeu que Deus estava ali, que Deus fez uma visita naquele lugar de forma teofânica, nem sair de dentro da tenda ela saiu, nem fazer as boas-vindas ela fez. Ela fez como que se não tivesse importância nenhuma a presença daqueles que estavam ali. Da mesma forma que ela estava do lado de dentro da tenda, ela permaneceu. Ela não foi para o lado de fora. Ela não serviu o Deus Todo-Poderoso que estava ali. E como se não bastasse, ela ainda caçoava, ria das palavras do Deus Todo-Poderoso.
O primeiro entendimento que nós temos que ter aqui é que esse cenário, ele é idêntico a um ambiente de louvor e de adoração. Era como que se fosse um culto que estava acontecendo ali naquela ocasião, porque nós temos a visita do Deus Todo-Poderoso e nós temos adoradores com condições de adorar. O primeiro adorador está adorando com tudo que ele tem. O primeiro adorador está adorando com tudo que ele pode, enquanto o segundo adorador não está dando a mínima, não está ligando, não está dando importância nenhuma. Só que Deus está ali para receber promessa. Para fazer promessa, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração aqui é que promessa não se recebe do lado de dentro, promessa se recebe do lado de fora. E o que Abraão estava fazendo do lado de fora da tenda? Ele estava servindo, adorando e bendizendo o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu vou dizer, e vocês vão pegar isso aqui porque vocês são inteligentes. Glória a Deus não é para o lado de dentro. Adoração não é para o lado de dentro. Adoração é para o lado de fora. Você está expressando aquilo que você sente por Ele, aquilo que você acha dele, aquilo que você pensa dele. E tem pessoas que vêm para o culto, parece que vêm adorar para o lado de dentro, parece que vêm adorar a si mesma, não adora a Deus de todo o coração, não adora a Deus de todo o entendimento, não consegue extravasar na presença do Deus Todo-Poderoso. E aí quando vê alguém adorando com mais qualidade, quando vê alguém adorando com mais virtude, com mais fervor, começa a dizer: é meninice, isso não pode, isso é fora dos padrões, isso é fora da ética. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui hoje: Deus está pouco se lixando e se importando para a ética de algumas pessoas. Porque do que adianta ter ética, mas não ter um coração voltado para a adoração? O que adianta ter ética, mas não fazer um mínimo de esforço para louvar o nome do Deus Todo-Poderoso? Aqueles que vieram aqui desta noite não vieram para adorar para o lado de dentro, vieram para adorar para o lado de fora. E se tem alguém aqui que tem glória para Jesus, levante as duas mãos para cima e já comece a adorar o nome do Deus Todo-Poderoso. Só quem tem glória já faz barulho de adoração para Ele, já faz barulho de louvor para Ele. Alabracanto, probidere, clamandúria. Eu vou dizer isso aqui, só quem é pentecostal vai tomar posse da revelação. Deus te trouxe aqui para receber promessa. Então faça barulho de avivamento, porque o culto já começou. Quem não acredita nisso, dá a maior glória que você pode. Glória a Deus! Eu quero que você pegue na mão de alguém, à tua esquerda, à tua direita, por favor. Aperte a mão dele bem forte até ele dar a maior glória da Ademel. Isso. Chacoalha ele nessa cadeira que é para ver se ele acorda. E diga para ele assim: dá um glória a Deus do tamanho da promessa que Deus tem para a tua vida hoje. Se Ele tem promessa, Ele vai adorar. Se Ele tem promessa, Ele vai glorificar. Eu gostaria de chamar a igreja para adorar aqui nessa noite durante 10 segundos. Quem pode adorar a Ele durante 10 segundos? Se tem adorador aqui nessa noite, já vai abrindo a sua boca e fazendo barulho de avivamento. Você veio aqui para receber promessa, para sair debaixo de promessa, para tomar posse da promessa. Se tem adorador, eu quero ouvir você adorar. Aonde estão os adoradores? Aleluia, Jesus! Cantor e abrava sério. Olhe para alguém que está à tua esquerda, à tua direita, e diga para ele: sai da tenda, porque Jesus chegou. Diga para ele: sai da tenda, porque Deus já se faz presente em nosso meio. Deixa eu ver quem vai sair da tenda aqui nessa noite. Deixa eu ver quem vai sair da tenda aqui nesse culto. Só que Deus sempre tem uma forma e uma maneira de
tirar este povo da zona do comodismo, de romper com a frieza espiritual. Enquanto Sarai estava dentro da tenda, Deus nem imaginava que ela estava ali. Mas lembre-se de uma coisa: era o próprio Deus que estava ali. Sendo assim, Sarai pensava que Deus não estava vendo ela. Deixa bem baixinho o fundo. Sarai pensava que Deus não via ela ali. Ela pensou que Deus não sabia que ela estava ali. Afinal de contas, Abraão não se manifestou. Ele não disse que Sarai estava ali. Por isso Deus vai surpreendê-la. Olhe para mim. Deus revelou Sarai do lado de dentro da tenda. Deus gritou daqui de fora e disse assim: e você que está rindo aí do lado de dentro, a promessa que eu estou liberando, ela é verdadeira. Por que Sarai estava rindo? Porque Deus disse que ela ia ter um filho. Deus disse que o casal ia gerar, ia dar luz. Aí ela começou a dar risada da revelação. Aí ela começou a dar risada da profecia. Porque sempre tem essas pessoas em nosso meio. Não paga preço para Deus usar e quer ficar rindo de quem Deus usa. Não paga preço para Deus abrir o céu e quer ficar criticando quem Deus usa com poder e com autoridade. Tem alguns crentes dentro da igreja, pastor, que eles estão mais para fiscal de culto. Eu não sei se aqui na cidade de Itapitanga tem delegado, mas dentro da igreja tem um monte de delegado. Parece que ele vem para a igreja só para ficar observando e para tirar conclusão, dizer quem Deus usa e quem Deus não usa, dizer na vida de quem Deus faz e na vida de quem Deus não faz. Quando ele vê alguém falando em línguas estranhas, ele já diz: ah lá o menino falando em línguas estranhas. Quando ele vê a irmã sendo usada na revelação, ele já diz assim: não é Deus que está usando. Aí a coitadinha fica oprimida dentro da igreja. Por quê? Porque toda vez que Deus usa, tem alguém para criticar. Aí você, quando Deus te revela as coisas, você se cala. Só que eu vou dizer uma coisa para quem é adorador: quando a glória de Deus descer em nosso meio, até quem é incrédulo vai ter que acreditar no manifestado Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você pegue na mão de alguém, à tua esquerda, à tua direita, por favor. Dá uma chacoalhada nele aí nessa cadeira. Olha bem no fundo dos olhos dele e diga para ele: quando Deus se manifesta. Diga para ele: quando Deus se revela. Diga para ele: quando Deus faz, até incrédulo tem que bater continência. Diga para ele: até quem não acredita tem que acreditar. E Deus acabou de me dizer que esta igreja é palco da manifestação da glória do Deus Todo-Poderoso. Se eu estou enganado, fica quieto. Mas se eu tenho razão, abre a boca e começa a fazer barulho de avivamento. Aonde estão os adoradores? Uma cheia camandura e mandure clontore a prova de calabaça. Aonde estão os vasos? Aonde estão os profetas? Aonde estão as missionárias? Recebe poder, recebe a presença. E para aqueles que estão frios espirituais, sai de dentro da tenda, porque o mistério está do lado de fora. Aonde estão? Eu vou deixar vocês fazerem barulho de avivamento. Aonde estão os adoradores? Deixa eu ouvir o barulho de adoração da igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. O negócio vai começar a ficar bom daqui para frente, porque eu vou começar a elevar o nível da mensagem da pregação aqui nessa noite. Quando Sarai sai para o lado de fora, Deus libera a revelação. E a revelação é isso mesmo que você ouviu: você vai dar à luz a um filho, e esse será o seu herdeiro. Agora escute com atenção. Depois de um certo período, a promessa se cumpriu. Sarai ficou
ficou gestante, e depois da gestação ela deu à luz. Agora escuta isso aqui, para quem é adorador e quem é inteligente. A promessa que Deus fez para ela veio com uma qualidade específica. A promessa nasceu, mas a cada mês ela evoluía mais um pouco. A cada mês a promessa crescia mais um pouco. Oh glória! Sabe por que o diabo te odeia? Nada do que Deus te promete permanece do mesmo jeito que chegou. Conforme o tempo vai passando, mais a promessa vai crescendo. Só as irmãs pegou ali do fundo, meu Deus. Quanto mais o tempo passa, mais a promessa evolui. Aleluia, mais a promessa cresce. Eu vou dizer isso aqui, só não vai dar glória a Deus quem tem inveja. Sabe por que o diabo te odeia? Sabe por que o diabo não gosta de você? Sabe por que as pessoas te perseguem? É porque a sua promessa cresce a cada dia. Aleluia, Jesus. Só os irmãos pegou aqui, deixa eu ver. A sua promessa cresce dia após dia, Glória a Deus. mês após mês. Eu vou dizer isso aqui, e ouça quem quiser ouvir, e grave quem quiser gravar, e pode colocar no meu nome, porque a responsabilidade é minha. Quem te persegue na cidade de Itapitanga vai ter que ver você crescer. Os invejosos vai ter que ver você crescer. Os caluniadores vai ter que ver você crescer. Promessa que nasce no deserto cresce, evolui, progride. Quem acredita nisso já faz barulho de glória para Jesus. Você tem promessa, você tem promessa, você tem promessa. Eu vou liberar a profecia, porque eu não vim de brincadeira. O ano de 2025 é o ano em que esse pregador cresce. O ano de 2025 é o ano em que essa igreja cresce. O ano de 2025 é o ano em que tua vida financeira cresce. Nada do que Deus te promete, quando chega, permanece como chegou. Vai crescer, vai evoluir, vai melhorar, vai se aperfeiçoar. Quem acredita nisso? Olha ali, olha. Já recebe avivamento. Eu vou dizer isso aqui, vou soltar o microfone e vou deixar vocês receberem. Aquele que começou uma boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Cristo está aperfeiçoando a promessa que Ele te fez. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Kleber de Calabás, Evanjuri cantor e aprobe de Calabandura. Você vai crescer, você vai crescer. Quem te prometeu vai te fazer evoluir. Evoluir. Agora entenda uma coisa, o que eu vou dizer para vocês. Todas as promessas do Senhor tem que passar pela fase do deserto. Ouça com atenção. Tudo aquilo que Deus promete, toda promessa tem que passar pelo deserto. Pastor, tem que passar pelo deserto? Claro que sim. Não foi o próprio Deus que prometeu a Moisés e disse assim: Moisés, eu estou me arrepiando aqui, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, por isso eu desci para livrá-los e vou levá-los a uma terra boa e larga, ao lugar dos cananeus, dos amorreus, dos perizeus e dos jebuseus, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. O povo recebeu a promessa, não recebeu? Mas depois de poucos dias o povo passou pelo deserto. O povo foi para o deserto. Não foi o próprio Deus que fez Elias descer ao deserto. Estava ele sozinho no ribeiro de Queride. Estava
estava ele sozinho, sem mais ninguém. Por quê? Porque toda a promessa do Deus Todo-Poderoso, ela tem que passar pela fase do deserto. E não foi o próprio Deus que fez o seu próprio filho Jesus descer ao deserto. Jesus desceu 2 vezes ao deserto. A primeira vez que Jesus desceu ao deserto foi quando ele era novo, ainda um menino de colo, quando José, o seu padrasto, teve um sonho, uma revelação, e na revelação Herodes queria matá-lo. Aí Jesus desceu para o deserto. No deserto Deus livrou. Depois de grande veio o Espírito do Senhor e conduziu Jesus no deserto para ser tentado pelo adversário. Por quê? Porque toda promessa tem que passar pelo deserto. Isso aqui é interessante, porque não vai ser diferente com Isaac. Isaac é uma promessa. A promessa se tornou uma realidade. A promessa se cumpriu. E agora a promessa vai ter que descer ao vale e ao deserto de Gerar. Eu vou explicar para vocês como que era o deserto e o vale de Gerar. Era um ambiente totalmente hostil. Nós tínhamos uma divisão. De um lado o deserto e do outro lado o vale. E ambos faziam divisão entre os territórios. Olha o que Deus fez com Isaac. Deus fez com que Isaac descesse ao deserto e ao vale de Gerar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ele desceu ao deserto. Só que tem uma coisa aqui: Isaac só desceu ao deserto de Gerar depois que ele estava grande, depois que ele já estava crescido. Por que isso, pastor Iago Moura? Porque deserto não é lugar de gente pequena. Deserto é lugar de gente grande. Deserto é lugar de gente que evoluiu. Eu vou dizer, só quem é adorador vai pegar. Deus só manda para o deserto as suas melhores ferramentas. Eu vou repetir: Deus só manda para o deserto as suas melhores peças. Deus não manda menino imaturo para o deserto. Deus não manda menina birrenta para o deserto. Deus só manda gente grande para o deserto. Por que isso, pastor Iago Moura? Porque deserto é lugar de gente que aguenta o peso da responsabilidade. No deserto é lugar de gente que aguenta o peso da aprovação. Então olhe para alguém à tua esquerda, à tua direita, e diga para ele: se Deus te levou para o deserto, glorifique. Diga para ele: se Deus te levou para o deserto, adore. Diga para ele: isso é sinal que você está grande, você cresceu. Alguém olha para você no deserto e diz: vai morrer. Deus diz assim: mais nada, ele suporta. Alguém olha para você no deserto e diz assim: acabou. Deus diz assim: acabou nada, apenas começou. Olhe para alguém que está à tua esquerda, à tua direita, e diga para ele: o deserto não vai fazer você morrer. Diga para ele: no deserto você vai prosperar. Aleluia. Prosperar. Agora ouça isso aqui. Vocês pensam que quando esse homem por nome de Isaac, ele entrou dentro do deserto, ele fez igual a Elias, murmurando e pedindo para Deus arrancar sua vida? Nada disso. No deserto ele fez a diferença. Escuta o que eu vou dizer agora: deserto não é lugar para ficar